Fala, senhores, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Para quem está se preparando aí para o concurso da PEMAL, carro de soldado aqui em Alagoas, e também para outros concursos na área policial. Eu vou fazer uma sequência de vídeos aqui que eu separei por assuntos e questões. Vai ser assunto de forma bem resumida, basicamente o que cai nas questões, e em seguida a gente faz uma sequência de questões, todas elas da banca da CESP, da Sebrasp, né? Todas de certo ou errado, beleza? E dos principais concursos aí, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia PRF, Polícia Federal, Perito e tal. E tem algumas outras também. Vocês vão ver que com esse pouco de teoria a gente consegue resolver todas elas, beleza? Vamos lá, eu separei esse primeiro vídeo, eu vou falar de função exponencial e função logaritmo, beleza? Então, vamos lá. Bom, galera, a função exponencial, basicamente, para a gente diferenciar ela, o que define ela é o expoente, né? No caso, a nossa incógnita é o x, ele vai aparecer aqui no expoente, certo? Então ele não vai estar daquela forma assim como uma função, por exemplo, do primeiro grau, certo? Que ele aparece aqui, ele vai aparecer aqui em cima, tá joia? Então nesse caso, a principal coisa que a gente precisa saber vão ser as propriedades de potências, na verdade, para resolver as questões, e vocês vão perceber isso ao longo das questões. Mas de função exponencial eu queria relembrar duas coisas só. O domínio dessa função, vocês, certo? Qual vai ser o domínio dessa função? Todos os reais. Ou seja, qualquer valor de x que você colocar, essa função vai estar definida. Então, o domínio de f, a gente pode representar assim, ele vai de menos infinito, infinito ficou horrível aqui, menos infinito a mais infinito, beleza? Qualquer valor que você colocar para x, essa função vai estar bem definida. Nós vamos ter um f de x bem definido. Agora, vamos analisar a nossa imagem. Na imagem dela é que a gente vai ter um probleminha. Como a função ela é do tipo f de x igual a elevado a x, a gente tem que observar, vou até marcar aqui melhor, esse x aqui, certo? Por quê? Por exemplo, se você pegar qualquer valor para esse x, vamos supor que a gente pegue um valor negativo para ele. F de x vai ser igual a elevado a menos x. O que a gente faz isso aqui? Uma propriedade de potência. A gente pega, leva esse a para baixo e troca o sinal do x, beleza? Ele fica positivo. A gente vai ver isso nas propriedades mais abaixo. Ou seja, e se você atribuir um valor negativo, então ele vai dar um valor maior que zero, beleza? E se você atribuir um valor positivo, obviamente ele vai continuar sendo positivo. Ele vai continuar aqui sendo positivo, aqui continua sendo positivo. Ou seja, qualquer valor que você atribuir para x, seja positivo ou negativo, ele sempre será o quê? O f de x sempre será maior que zero. Beleza? Sempre vai ser maior que zero. Então ele sempre vai ser maior que zero. Outra coisa, esse f de x, ele nunca vai conseguir ser igual a 1. Porque como o f de x sempre vai ser maior que zero, para a gente ter 1, teria que ser um número elevado a zero, certo? Então, assim, por exemplo, f de x teria que ser a elevado a zero, porque qualquer número elevado a zero é 1. A gente vai ver isso aqui nas propriedades também, certo? Só que como ele vai ser sempre maior que zero, então, portanto, f de x também vai ser diferente de 1. Beleza? Então, resumindo a imagem dessa função, portanto, a imagem de f seriam o quê? Todos os reais, certo?
todos os reais positivos, tá? E maiores, maior que zero, perdão. Certo? E nunca vai ser 1, beleza? Então, vai ser todos os reais maior que zero e diferente de 1, beleza? Essa seria a imagem dessa função. Show de bola. Agora vamos para as propriedades das potências. Essa parte eu acho mais importante até do que a função exponencial em si. Vamos lá, relembrar o que? Quando a gente tem aqui a elevado a m vezes a elevado a n, você vê, a base é a mesma, o que muda são os expoentes. Então, na verdade, a gente vai ter você conserva a base aqui e soma os expoentes, beleza? Já vou pedir perdão aí, galera, na minha letra, que é meio muito feia, mas dá para entender aqui, beleza? Então, quando você tem uma multiplicação com expoentes diferentes, mas a base é igual, a gente conserva a base e soma os expoentes, beleza? Vamos ver no caso da divisão. Quando a gente tem uma divisão, certo? A elevado a m dividido por a elevado a m. O que a gente faz? Conserva o de cima e multiplica pelo de baixo. Para trazer esse a elevado a n para cima, para multiplicar, eu troco o sinal do n. Beleza? E agora a gente cai no caso anterior, ou seja, uma multiplicação de mesma base. É só somar os expoentes. Show de bola? Vamos para a próxima. Quando a gente tem a vezes b elevado a m, tá? Um produto que está elevado a m. Então, na verdade, a gente tem a elevado a m vezes b elevado a m. Beleza? Essas propriedades são muito importantes, pessoal. Vamos focar nelas aí. E até mais importante, como eu disse, do que a função. Vamos lá. Quando a gente tem aqui uma divisão, né, de a por b e os dois elevado a m. Mesma coisa da multiplicação. Vai ficar a elevado a m e b elevado a m. Beleza? Aqui faltou considerar que b é diferente de zero, certo? Uma vez que não temos divisão por zero, não existe. Quando a gente tem aqui a elevado a m elevado a m, quer dizer, uma potência elevada a outra potência. Então, na verdade, a gente tem a elevado a m vezes n. Esse m daqui sai multiplicando n. Show de bola? E agora aqui eu vou levantar uma curiosidade para vocês. Eu creio que a maioria aí já sabe. Todo número elevado a zero é 1. Mas por que todo número elevado a zero é 1? De onde vem isso? Certo? Vamos lá. A elevado a zero, na verdade, é a elevado a 1 menos 1. Beleza? A elevado a 1 menos 1, se a gente usar a propriedade aqui, ó, na segunda propriedade que eu mostrei, na verdade é a elevado a 1 vezes a elevado a menos 1. Beleza? Usando essa segunda propriedade também, se esse a está elevado a menos 1, a gente pode fazer o que com ele? Repete o primeiro. Posso levar ele aqui para baixo com sinal positivo. Eu só troquei o sinal. Beleza? A elevado a 1 e a elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é a sobre a. Então, a sobre a gente corta, na verdade é 1. Daí é que vem que qualquer número elevado a zero é 1. Beleza? Então, fixa aí essas propriedades. Anote em algum canto, esteja sempre olhando para elas, porque vão ser fundamentais aí quando a gente for resolver as questões, vocês vão ver isso, beleza? Vamos para logaritmo agora. Galera, aqui em logaritmo eu também não vou estar me aprofundando muito, porque vocês vão ver nas questões que o que precisa basicamente para logaritmo é isso aqui que eu vou mostrar a vocês, beleza? Log de A na base B igual a X. Como é que eu levo isso aqui para uma potência? Isso aqui significa que eu vou trazer o B para cá e o A vai para lá. Ou seja, B elevado a X é igual a A. Certo? Quer tirar do log, quer levar para expoente, para exponenciais, é desse jeito. B, a base, você leva, pega o expoente, pega o X, vira o expoente de B, igual a A. Beleza? Quem é o B no log? O B no log, ele é a base. Isso aqui é importante vocês saberem esses nomes. E quem é o A no log? É o logaritmando.
E quem é o x é o logaritmo. Certo? Então, basicamente isso. Gravar esses nomes, base, logaritmando e logaritmo. Beleza? E o mais importante de logaritmo vem agora, que são as propriedades também. Certo? O log de A na base A, ele é igual a 1. Certo? Se a gente fosse inverter aqui, como eu fiz em cima, você vai ver que A seria assim. Vou puxar aqui, depois eu apago. A elevado a x, que a gente não sabe quem é, seria igual a A. Né? Porque é isso. Então, o expoente do A vai ser... Não vou botar isso não, porque senão vai ficar... Como a base é igual, o expoente aqui, ó, tem que ser igual ao expoente daqui. E o expoente daqui é 1. Então, x igual a 1. Certo? Portanto, log de A na base A, log de B na base B vai ser 1. Certo? Deixa eu apagar para não ficar confuso isso aqui. Uma regra muito importante também, uma propriedade muito importante também, é o que o pessoal chama do tombo. Certo? Log de A elevado a N na base B. Esse é um dos mais usados, a gente vai ver muito em questões aí também. Como é que a gente faz isso aqui? Log de A elevado a N na base B, você vai pegar esse N e vai trazer aqui para frente. Ou seja, N vai ser igual ao log de A na base B. Beleza? Mesma coisa você pode inverter, trazer o N que estiver multiplicando para cima do expoente. Show de bola. Outra propriedade muito importante, log de produto. Log de A vezes B vira log de A mais log de B. Beleza? Log da divisão vira log de A menos log de B. Ou seja, na multiplicação eu levo para uma soma. Na divisão eu levo para uma subtração. Beleza? É isso aí, galera. Basicamente com isso aqui, vocês vão ver aí nas questões tal, que a gente vai conseguir resolver todas as questões que eu coloquei aqui, beleza? Eu separei pra gente. Vamos lá, vamos partir para as questões agora. Vamos lá, galera. Primeira questão aí da CESP, certo? A respeito de números reais e de funções de variáveis reais, julguem o item. As únicas soluções da equação, aí log de x na base 3 elevado ao quadrado, é igual a log de x na base 3 mais 6, beleza? São, certo? Veja só, vou repetir aqui. Log de x na base 3, isso aqui é o quadrado, é igual a log de x na base 3 mais 6, certo? Ele quer saber as soluções dessa equação. Veja só, aquela propriedade que a gente falou é quando o Azinho aqui estava elevado a 2. Nesse caso, tinha um expoente. Nesse caso, não é o A que tem um expoente 2. É toda a função log ali que tem o expoente 2. Então, aqui a gente vai precisar usar uma malíciazinha que vai jogar a gente numa equação de segundo grau. Vocês conseguem perceber que aqui e aqui é o mesmo log, certo? Um está ao quadrado e outro não. Então eu vou chamar isso aqui de y, por exemplo, para ficar diferente, né? Vou chamar aqui, vou dizer que o log, vou botar aqui do lado, o log de x na base 3 vai ser um y, certo? Vou dizer isso aqui. Se eu estou dizendo que log de x na base 3 é y, eu volto para cá. Então eu vou ficar com y ao quadrado, que é igual a y mais 6. Beleza? Equação de segundo grau. Jogar tudo do mesmo lado aqui. Y ao quadrado menos y menos 6 igual a 0. Show de bola? Para resolver isso aí, vamos relembrar a velha fórmula de Bhaskara. Vou botar aqui. Fórmula de Bhaskara. Certo?
fórmula de Bhaskara. Faltou um H aqui, né? Fórmula de Bhaskara, né? Que diz que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, beleza? E o delta vai ser o b ao quadrado menos 4ac. Show de bola. Aí vamos continuar aqui, vamos continuar essa questão. Vamos achar logo quem é o nosso delta aqui. Então o delta nessa questão vai ser quem? B ao quadrado, que é menos 1, menos 4 vezes A, que é 1, e o C, que é menos 6. Beleza? Isso aqui vai dar menos 1 vezes menos 1, 1, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes menos 6, mais 24. Ou seja, nosso delta é 25. Então vamos para cá. Eu já vou colocar direto na fórmula, certo? Então y, no caso aqui a gente chamou de y, não vai ser x, tá? Então y vai ser igual ao quê? Menos b, quem é b? Menos 1. Menos 1 com menos 1 vai ficar 1, certo? Mais ou menos a raiz de delta. Quem é a delta? É 25. A raiz de delta vai ser 5. Beleza? Sobre 2 vezes a. Quem é a? É 1. Então a gente tem 1 mais ou menos 5 sobre 2, certo? Então vamos continuar aqui. Quem vai ser o nosso y'? Vai ser positivo, então vai ser 1 mais 5 sobre 2. Isso aqui vai dar 6. 6 dividido por 2, 3. E o nosso y, duas linhas, vai ser 1 menos 5 sobre 2. 1 menos 5, menos 4. Menos 4 por 2, menos 2. Beleza? Então, esses aqui são os nossos y. Não são os nossos x, certo? A gente vai precisar voltar aqui para cima para calcular, certo? Quando y igual a 3, nós temos o que? Log de x na base 3 igual a 3. Ou seja, vamos usar a definição. 3 elevado a 3 é igual a x. Ou seja, x é igual a 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. E agora, quando y for igual a menos 2, a gente tem o que? Log de x na base 3 igual a menos 2. Ou seja, x vai ser igual a 3 elevado a menos 2. X vai ser igual a 1 sobre 3 elevado ao quadrado, ficou positivo, beleza? Propriedade lá. Ou seja, 1 sobre 3 vezes 3, 9. E é justamente o que ele afirma na questão. X vai ser 1/9 e x vai ser 27. Portanto, questão certa. Beleza? Vamos lá, galera. Continuando aqui. Questão aí foi aplicada no Espírito Santo, 2013, pela CESP também. Beleza? Ele diz assim que o log de x menos 5 na base 3 é igual a 2. E ele diz que o valor de x é um número primo, certo? Definição direta. A gente vai ter o quê? Que x menos 5 é igual a 3 elevado a 2. Beleza? Portanto, o x vai ser o quê? 3 elevado a 2, 9. O 5 está negativo, passa positivo. Beleza? Portanto, o x vai ser igual a 14. Belezinha? Agora vamos analisar se 14 é um número primo, certo? Definição de número primo. Ele é divisível por 1 e divisível por ele mesmo. Beleza? Então, para o número ser primo, ele tem que ser divisível por 1, só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo.
O 14, vamos analisar. 14, ele é divisível por 2, dá 7. 14 é divisível por 1, 14. E o 14 é divisível por 7, 2. Portanto, ele não é primo. Beleza? Questão errada, questão tranquila, sem muito trabalho. Vamos para a próxima. Vamos lá, galera, mais uma questão da CESP aí. Ele fala o seguinte: um corpo com temperatura inicial de 36 graus está em um ambiente de 20 graus. O resfriamento é dado por essa fórmula que ele coloca aqui, certo? Onde Tc é a temperatura inicial, Ta a temperatura ambiente e o T de tempo está em horas, beleza? Sabendo que leva 20 minutos para a temperatura cair para 28 graus. Ele quer saber a constante K, beleza? Ele dá todas as outras variáveis e ele quer saber a constante K. A única coisa que a gente precisa atentar nessa questão aqui vai ser converter esse tempo que ele está dando em minutos para horas, uma vez que a fórmula aqui ela está em horas, ela é calculada em horas, beleza? Então vamos lá, vamos converter logo isso. 1 hora, regrinha de 3 simples, 60 minutos, correto? X, 20 minutos. Portanto, vai ficar 60x é igual a 20 vezes 1, 20, certo? Portanto, x é igual a 20 dividido por 60. Deixa eu fazer a beleza. 60. Vai embora o zero. A gente aqui divide 2 por 2, fica 1. 6 por 2 fica 3 horas. Beleza? Pronto, agora a gente já tem o tempo em horas. Show de bola. Agora vamos pegar a fórmula lá. A fórmula diz que temperatura variando em função do tempo é Tc menos Ta vezes 10 elevado a menos Kt mais Ta. A princípio a gente se assusta, eita, tem um expoente ali, não sei o que, tal, negativo, mas você vai ver que a gente só vai usar as propriedades, certo? E a gente vai usar o que ele já deu praticamente tudo na questão, certo? Vamos calcular os 20 minutos, então vai ser T de 1/3, né? Seriam os 20 minutos. Vai ser igual ao quê? Quem é o Tc? O Tc ele tá dando ali na questão, certo? Cadê aqui? O Tc, temperatura inicial, 36. Tá aqui. Vermelho aqui. 36. Que é o nosso Ta? Seria a temperatura, onde Tc é a temperatura inicial e Ta é a temperatura ambiente. A temperatura ambiente aqui, ó, é de 20. Então vai ser 36 menos 20. Vezes 10 elevado a K é o que a gente quer, beleza? O T vai ser 1/3, né? A gente está calculando no tempo. Vou botar parênteses aqui. De 1/3. 1/3 está multiplicando o K aqui. Show de bola. Mais TA novamente, que é 20. Beleza? E isso tudo, ao passar os 20 minutos, a temperatura vai cair para 28. Tá aqui, ó. Ele diz que a temperatura vai cair para 28. Ou seja, quando passar os 20 minutos, tudo isso aqui tem que ser igual a 28. Beleza? Então, 36 menos 20, a gente fica com... Só um minuto. 36 menos 20, a gente fica com 16. 16 vezes 10, certo? 10 elevado a K vezes 1/3 vai ficar menos K sobre 3. Tá, já? O 20 já vamos passar para o outro lado, então vai ficar 28 menos 20. Beleza? Então, eu vou passar também logo esse 16 para o outro lado, beleza? Então, a gente vai deixar aqui só o 10 menos K sobre 3 é igual a 28 menos 20, 8 sobre 16. Vamos simplificar isso aqui, né? Dividindo todo mundo por 8,
por 8 isso aqui vai ficar 1, por 8 isso aqui vai ficar 2. Portanto, eu vou ficar com 10 elevado a menos k sobre 3 igual a 1 sobre 2. Beleza? Agora a gente vai usar uma coisa que é uma ferramenta que a gente usa muito para resolver muitas contas assim. A gente vai aplicar log nos dois lados dessa equação, certo? Então eu vou botar aqui entre parênteses. Aplicando log, beleza? Aplicando log, a gente vai ficar com o seguinte: log de 10 elevado a menos k sobre 3 é igual a log de 1 dividido por 2, beleza? Vou trazer para cá, para ganhar um espacinho. Então a gente tá com isso aqui. Vamos usar aquela propriedade do tombo. O 10 não está elevado a menos k sobre 3. Vamos jogar ele para fora e para frente. Vai ficar menos k sobre 3 vezes log de 10. Igual log da divisão. Vamos lembrar outra propriedade. Vai ficar log de 1 menos log de 2. Beleza? Aí vamos aqui. Log de 10 na base 10. Como eu não botei a base, quando a gente não bota a base, supõe-se que essa base é 10, beleza? Então seria algo mais ou menos assim, log de 10 na base 10. Quanto é isso? É 10 elevado a x, que é igual a 10. Portanto, o x aqui tem que ser igual ao expoente daqui. O expoente daqui é 1. Portanto, 1, certo? Tem lá na propriedade também, beleza? Então, menos k sobre 3 vezes 1 é igual ao log de 1 aqui. Beleza? Log de 1, vamos lá. Log de 1, aqui é 10. Quanto é que vai ser esse log? Vai ser 10 elevado a x igual a 1. Para o número da 1 aqui, esse meu expoente tem que ser quanto? 0. Qualquer número elevado a 0, 1. Portanto, o expoente é 0. Então aqui vai dar 0 menos... Deixa eu apagar aqui. 0 menos... o log de 2, certo? Então a gente vai ficar o que aqui? Com menos k sobre 3 igual a menos log de 2. Vou multiplicar aqui por menos 1 para ficar todo mundo positivo. Log de 2, beleza? Portanto, o k vai ficar aqui, o 3 está dividindo, vai passar para lá multiplicando. Portanto, o k vai ser igual a 3 vezes o log de 2, beleza? Usar a propriedade do tombo. Se ele está multiplicando aqui, ele entra aqui no expoente. Então, vai ficar log de 2 elevado a 3. Portanto, o k vai ser o quê? Log 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Beleza? Portanto, o k é log de 8. Belezinha? Ele afirma na questão, tá aqui, ó, que o k seria log de 27 na base 10. Portanto, questão errada. Beleza? Realmente essa questão dá um pouquinho mais de trabalho, mas você vê que a gente usou só aquelas propriedades que eu falei lá em cima. Beleza? Nada mais que aquilo, é brincar com as propriedades e não se assustar com esses expoentes aqui e tal, não sei o que. Vamos para a próxima. Vamos lá, galera. Questão aí da CESP, da prova da PRF. Ela diz o seguinte: a função f, essa função aqui, ela é igual a 350 mais 150 vezes e elevado a menos x. Bom, vou logo fazer uma observação aqui. Esse ele é o número de Euler, certo? E ele é aproximadamente 2,71, certo? Eu não sei porque a questão não colocou isso, mas deveria ter colocado para
facilitar o cálculo aí. Mas vamos lá. Aí ele diz que essa função ela modela a quantidade de acidentes fatais em X anos após uma campanha, beleza? Aí julga o item. No final do primeiro ano, apesar do decréscimo, ainda ocorreram mais de 400 acidentes. Ao final do primeiro ano, é a gente chamar esse X de 1. Então vamos ver quanto é que vai dar. F de 1, beleza? Vai ser 350 mais 150 vezes o E elevado a 1. Vai ficar menos 1 por causa da função aqui, beleza? Então isso aqui vai ser igual a 350 mais 150. Aí vamos usar aquela propriedade lá de potência. Se está em cima, a gente desce com ele positivo. Beleza? Trocando o sinal. E aí a gente vai ficar o quê? Isso vai ser igual a 350. Vou botar aqui. 350 mais 150 dividido por 2,71. Beleza? Essa divisão aqui ela vai dar aproximadamente 55,35, certo? Portanto, isso aqui vai ser o que? 350 mais 55,35 vai dar igual a 405,35. Ou seja, ele fala que no final do primeiro ano, apesar do decréscimo, ainda ocorreram mais de 400 acidentes. Correto. Questão certinha. Porém, eu creio que ele deveria ter colocado o número de Euler aí para vocês usarem na conta, beleza? Vamos lá, galera, seguindo aqui a questão que foi para Perito Criminal Federal 2013, beleza? Também da SESP. Ele diz o seguinte: uma substância decai conforme essa função aí. M de T vai ser igual a M0, M inicial, vezes E elevado a menos KT. Beleza? Diferente daquela outra questão, a gente não vai precisar saber o valor de E nessa, mas vamos analisar, beleza? Ele diz o seguinte: se a massa inicial, o M0, tá? Aqui, a massa inicial, o M0, é reduzida à metade em um tempo T. Então, esse tempo T depende do valor inicial da massa. Ele está afirmando isso aí. Vamos lá. A massa inicial, ela é M0, tá? Após o tempo T, essa massa vai ser o quê? Se inicialmente ela era M0 e ela vai reduzir pela metade, ela vai ser M0 sobre 2. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Vamos jogar aqui na fórmula. No lugar de M de T, a gente vai colocar a massa dividido por 2, a massa inicial. Então seria M0 dividido por 2 é igual a M0 vezes E elevado a KT. Beleza? KT a gente não sabe quem é, deixa lá, certo? Aí, observa uma coisa aqui. Esse M0 pode passar para cá, ele está multiplicando, ele vem para cá dividindo aqui, ó. Beleza? Então, vou passar o 2 para lá para ficar... Aliás, vou deixar do jeito que tá. Vou botar M0 sobre 2, M0 é igual a E elevado a menos KT. Beleza? Observe aqui que o M0 vai dançar com o M0. Então, E elevado a menos KT é igual a quem? Esse cortou com esse, ficou 1 sobre 2. Beleza? Aí vamos analisar a questão. Veja, a gente está no concurso, então a gente tem que ganhar tempo, né? Tem um monte de coisa, um monte de questão para vocês fazerem. Veja só. Ele disse que se a massa inicial é reduzida a metade em um tempo T, então esse tempo T, olha o que ele está afirmando, depende do valor da massa inicial. Beleza? Olhando para aqui, ó,
olhando para o que a gente chegou aqui, o tempo t não depende mais nada da massa inicial, certo? Por quê? O tempo t está em função de E, de K, dá um meio aqui e tal. Então não depende mais da massa inicial. Então, portanto, essa questão de cara, você já pode dizer que está errada. Beleza? Mas vamos achar o t, certo? Como é que a gente acharia o t aqui? A gente pode aplicar uma coisa que é o chamado, vou botar aqui, aplicando logaritmo. Só que a gente não vai aplicar o log na base 10, a gente vai aplicar o ln, que é o logaritmo neperiano, certo? Que a base dele é justamente o e. É como se tivesse o e aqui embaixo. No log, a gente não bota nada, então a gente considera a base 10, beleza? No ln, a gente não bota nada, mas considera a base UE, certo? Aplicando ln, vamos aplicar ln dos dois lados. Ln de E elevado a menos kt é igual a ln de 1 sobre 2. Beleza? Aqui vamos usar aquela regrinha do tombo. Vai lá para frente, vai ficar menos kt ln de E é igual a ln da divisão, fica ln de 1 menos ln de 2. Beleza? Aí aqui vai ficar menos kt, o ln de E na base E, mesma propriedade lá. Isso aqui vai ser 1. Beleza? Porque tá assim, ó, ln de E na base E é igual a x. Então, E elevado a x é igual a E. Esse expoente tem que ser igual ao desse, já que a base é igual. E o desse é 1. Portanto, 1. Certo? Então vai ficar kt vezes 1, tá? O ln de 1, para dar 1, o E tem que estar elevado a 0, beleza? Portanto, aqui 0 menos ln de 2. Show de bola. Aí vamos só ajeitar as coisas aqui. Eu vou ficar com menos kt é igual a menos ln de 2. Multiplico por menos 1, vou ficar com kt é igual a ln de 2. Vou trazer para cá. Portanto, o t vai ser igual ao ln de 2, tudo isso dividido por k. Beleza? Fica aqui mostrado claramente que o t só vai depender única e exclusivamente do k, mais ninguém. Não depende da massa, não depende de mais nada, beleza? Mas volto a lembrar, vocês podiam ter parado a questão aqui, certo? Não precisava continuar, eu fiz só para mostrar. Beleza, galera? Seguindo aqui, pessoal, questão da PRF 2019. Vamos lá, CESP também. Todas são CESP. Desculpa aí a repetição. Seguindo. Ele disse que a quantidade QT cai conforme essa fórmula. Beleza? A fórmula fica Q em função do tempo de Q0 vezes E elevado a menos 0,05T. Beleza? Aí ele fala aqui, onde T é em anos, e ele pede para considerar o ln de 2 como 0,69. Aí ele diz, a meia-vida dessa substância é superior a 12. Meia-vida. Se é meia-vida, a vida inicial, digamos assim, mesma ideia daquela outra questão, é o Q0. E a meia-vida vai ser o Q0 dividido por 2. Beleza? Ele quer saber a meia-vida dessa substância superior. Ele quer saber em quanto tempo vamos chegar na meia-vida. Portanto, a gente vai no lugar do Q de T, colocar Q0 dividido por 2, certo? O Q0 inicial, vezes o E, elevado a menos 0,05T. A ideia é bem próxima daquela questão, certo? Vou trazer esse aqui para cá, então vai ficar Q0 dividido por 2, Q0, igual a E elevado a
menos 0,05t, beleza? Q0 com Q0 vai embora. Vou passar, só vou trocar de lado aqui, vai ficar E elevado a menos 0,05t igual a 1 meio. Beleza? Aí aqui, ó, aquela observação. Vou colocar aqui. Aplicando ln. Ou seja, vamos aplicar ln dos dois lados. Então vai ficar ln de E elevado a menos 0,05t é igual a ln de 1 meio. Beleza? Regra do tombo aqui, ó, propriedadezinha lá. Opa, igual não. Vezes ln de E igual ln da divisão, vira ln de 1 menos ln de 2. Show. Aí aqui vai ficar 0,05t. ln de E na base E é 1, certo? Então, vezes 1. ln de 1, 0, menos ln de 2. Beleza? Então, aqui a gente ficou com 0,05t igual a... Opa, faltou o sinal. Menos ln de 2. Multiplica por menos 1, isso aqui, ó, vai ficar 0,05t igual a ln de 2. Beleza? Portanto, t vai ser igual a ln de 2 dividido por 0,05. Beleza? Então, agora vamos usar o que ele dá na questão lá. Ele diz que o ln de 2 é 0,69, certo? Dividido por 0,5. Se a gente fosse fazer essa conta aqui vai uma dica minha e assim, como diz o nome do canal, como eu vejo a matemática, né? Eu gosto de facilitar até na hora de fazer esse tipo de conta para a gente não perder uma questão por besteira. Veja só, 0,69 a gente pode interpretar como o quê? 69 dividido por 100. Beleza? E 0,05 a gente pode colocar como 5 também dividido por 100. Então a gente tem uma divisão de fração, a gente repete a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. 100 vai embora com 100 e a gente fica com 69 dividido por 5. Isso aqui vai dar 13,8 anos. Beleza? E ele diz aí na questão, ó, diz aqui que a meia-vida dessa substância é superior a 12. Portanto, a questão está correta. Beleza? Questão, mesma ideia da outra, aplicando o ln, não foge disso, certo? Não tem mistério, porém, exige uma certa atenção na questão do sinal, na questão do tombamento ali na propriedade, mas é só usando aquelas propriedades, mais nada. Beleza? Vamos para a próxima. Mais uma questão aqui, galera. Polícia Civil, Distrito Federal, 2021. Questão até recente aí, beleza? Ele fala o seguinte: essa função nt é igual a c vezes 0,5 elevado a t dividido por 5.730. Descreve a massa de carbono 14 após t anos, certo? Aí ele diz, após 5.730 anos, a massa será exatamente a metade da massa inicial C. O que a gente vai fazer? Aplicação direta. Vamos calcular, vamos colocar a fórmula aqui. M de T é igual a C vezes 0,5 elevado a T dividido por 5.730. Como ele quer saber após os 5.730 anos, vamos calcular M de 5.730, certo? Então vai ser o que? C vezes a massa inicial, que eu não sei quem é, vezes 0,5 elevado a 5.730 dividido por 5.730,
certo? Isso aqui vai dar igual ao que? C vezes 0,5. 5.730 dividido por 5.730 é 1. Portanto, isso aqui vai dar C vezes 0,5. Ou seja, 0,5 é 1 meio, né? De C. Beleza? Então, após esse tempo, a massa será reduzida à metade. Fala aqui, ó, reduzida à metade da massa inicial. Portanto, questão correta. Questão bem simples, sem mais delongas. Correto? Vamos para a próxima. Continuando aqui, galera. Questão aplicada aí no Homocentro 2017. Ele fala o seguinte: sabendo que o log de 2 é 0,30 e o log de 3 é 0,48, ele quer saber o valor do log de 60, certo? Ele diz que é superior a 1,75. Veja só, aqui a gente vai ter que fazer uma manipulaçãozinha olhando para os dados que ele está dando. Ó, log de 2 e log de 3. E ele quer o log de 60. Então vamos pegar esse log de 60 e vamos olhar para ele. 60 a gente pode interpretar como log de 6 vezes 10. Correto? 60, 6 vezes 10. E se eu tenho log de 6 vezes 10, se eu tenho log de um produto, isso aqui vira log de 6 mais log de 10. Beleza? Log de 10, ó, mais uma vez isso aqui. Log de 10, ele está na base 10, então seria igual a x. Portanto, 10 elevado a x igual a 10. Esse expoente tem que ser igual ao desse. Beleza? Como aqui é 1, portanto, esse log é 1. Show de bola. Então, esse log aqui é 1, certo? Igual, trazer para cá. Log de 6, veja só, log de 6, eu posso entender log de 6 como log de 2 vezes 3, certo? Mais 1, né? Que tá aqui. Beleza? E o log de 2 vezes 3 eu posso entender como log de 2 mais o log de 3, usando a propriedade. Mais 1. Show de bola? Então isso fica igual, traz para cá. Log de 2 ele deu 0,3. Log de 3, 0,48. Mais 1. Vocês somarem isso tudo aqui, isso aqui vai dar 1,78. Beleza? Como ele afirma aí na questão que é superior a 1,75, questão correta. Vamos para a próxima, galera. Vamos para mais uma, galera, questão da PF 2018, Polícia Federal, né? Uma questão que é só para testar o seu poder de fazer conta. Veja só, a infestação de um malware, acho que é assim que fala, né? Desculpa aí o português horroroso, e o inglês pior ainda. Segue o seguinte: n de t é igual a n0 vezes 2 elevado a kt. Julgue o item. Se k é 2 e n0 é 1, após 3 horas, o número de computadores infectados será superior a 60. Ou seja, aplicação direta da fórmula. A fórmula é n de t igual a n0 vezes 2 elevado a kt. Ele quer saber após 3 horas, certo? Portanto, n de 3 vai ser igual a n0, que é 1, vezes 2 elevado a k, que é 2, vezes 3. 3 horas, beleza? Então vai ficar 1 vezes 2 aqui, vai dar 2 mesmo. Elevado a 2 vezes 3, 6. 2 elevado a 6 é 64, beleza? Então ele diz que o número de computadores infectados será superior. Portanto, correto. Questão simples, tranquila. Vamos para a próxima. Mais uma questão aqui, galera. Questão Polícia Civil de Sergipe, 2021, beleza? Ele fala o seguinte: o número de crimes mensais cresce segundo essa função aí, beleza? C de x igual a 100 vezes
1 elevado a 1, 1,1 elevado a x, beleza? Ele diz o seguinte: ao final do segundo mês, ou seja, final de x igual a 2, ele já dá ali, o número de crimes esperados será exatamente 121. Vamos calcular direto na fórmula. C de 2 vai ser o quê? 100 vezes 1,1 elevado a 2. Ou seja, 100 vezes 1,1 é 1,21, beleza? Vezes 100. Portanto, isso aqui vai dar 100 vezes isso aqui vai dar 121. Tá, já é exatamente o que ele fala. Mais uma questão aí super simples, tal, só para você desenvolver mesmo aqui sem mais trabalho, beleza? Questão da CESP também, volta a lembrar, todas são dela. Vamos para a próxima. Senhores, mais uma questão aí da CESP, Polícia Civil da Paraíba, 2022. Questão bem recente e bem simples também. Vamos lá. A quantidade de drogas apreendidas é dada por essa função, beleza? Onde T1 é o primeiro ano, tá? Ele quer saber no quarto ano, T4, a quantidade apreendida será de quanto? Vamos lá. Botando a fórmula aqui. A em função de T é igual a 2 elevado a T menos 1, beleza? Quando T for 4, que é o que ele está falando aí, ele já está mostrando pra gente, vai ser A de 4, beleza? É igual a 2 elevado a 4 menos 1. Ou seja, 2 elevado a 3, que é 8. A quantidade apreendida será 8. Como ele afirma aí, certinho, questão correta, sem trabalho. Vamos para a próxima. Continuando aí, senhores, questão que foi da Polícia Militar aqui de Alagoas em 2018. Beleza? Questão também bem simples, para a gente não perder ponto aí de vacilo. A população cresce segundo PT igual a P0 vezes 1,02 elevado a T. Aí ele diz, se P0 for 100 mil, após 2 anos a população será superior a 104 mil habitantes. Ou seja, a aplicação mais uma vez direta da fórmula da função que ele está dando aí. P0 vezes 1,02 elevado a T. Após 2 anos, ou seja, T igual a 2, vamos calcular aqui quanto vai ser essa população. Será P de 2 igual. P0 ele está dando 100 mil, certo? Vezes o quê? 1,02 elevado a 2. Simplesmente testar seu poder de fazer conta. Ou seja, igual, isso vai ser igual a 100 mil. 1,02 vezes 1,02 vai dar 1,0404. Ou seja, 100 mil vezes isso é só correr a vírgula aqui com 5 casas, né? Portanto, 1, 2, 3, 4. Portanto, vai dar 104.040. Ele afirma aí na questão que a população será superior a 104 mil habitantes. Portanto, questão correta. E agora vamos para a última questão aí dessa lista, encerrar o vídeo, beleza, galera? Senhores, para encerrar essa lista aí, questão da Polícia Militar do Ceará 2022, ele diz o seguinte: o número de infectados é IT igual a 10 vezes 3 elevado a 0,5T, com T em dias, beleza? Função essa aqui, deixa eu colocar ela aqui, vai ser IT é igual a 10 vezes 3 elevado a 0,5T. Aí ele fala o seguinte: o tempo necessário para que o número de infectados chegue a 90 pessoas é de 4 dias. Vamos ver se é isso mesmo. Para chegar a 90 pessoas, ou seja, vamos calcular o tempo para chegar em 90 pessoas. Portanto, 10 vezes 3 elevado a 0,5T vai ter que ser igual a 90. Beleza? Esse 10 está multiplicando, eu passo ele para lá dividindo. 3 elevado a
0,5 não, 0,05. 3 elevado a 0,5t vai ser igual a 90 dividido por 10. Corta o zero. Portanto, 3 vai ser elevado a 0,5t vai ser igual a 9. Beleza? Veja só. 3 elevado a 0,5t, o 9 a gente pode entender ele como que 3, o 9, ele é 3 vezes 3, beleza? Ou seja, 3 ao quadrado. Agora a gente tem mesma base, então a gente pode igualar os expoentes aqui. Portanto, 0,5t igual a 2, t vai ser igual a 2 dividido por 0,5. Mais uma vez, não vamos fazer essa conta aqui. Vamos botar 2 dividido 0,5 é 1 meio, beleza? Portanto, vai ser o que? Repete o de cima, multiplica pelo inverso do segundo. Ou seja, t vai ser 2 vezes 2, 4. Que é justamente o que ele afirma na questão aqui. Seriam 4 dias. Beleza? Questão correta. Galera, o vídeo ficou um pouco grande, certo? Mas vocês veem aí que a gente fez questões da CESP de várias polícias, polícia militar, polícia rodoviária, polícia civil, e com aquele pouco de teoria que foi passado no início do vídeo, a gente consegue resolver todas essas questões tranquilamente. Requer o domínio realmente daquelas propriedades, e isso aí a gente só pega com o tempo, fazendo questões, beleza? Quem quiser entrar em contato, deixar uma mensagem lá no vídeo, se quiser eu posso mandar esse material em PDF, manda um e-mail lá e eu mando em PDF para você e tal. E é isso aí, quem gostou, deixa o joinha lá. E esse é o primeiro vídeo da sequência, em breve virão outros abordando todos os temas do último edital da PM aqui de Alagoas, foi da CESP, Sebrasp. Beleza? Então vamos pro próximo. Valeu, galera. Até mais.